Saudações, meus queridos irmãos e irmãs, paroquianos da paróquia Senhor Bom Jesus do Horto. Saudações a todos aqueles e aquelas que tiverem acesso a este vídeo. Estamos estudando o Catecismo da Igreja e hoje queremos dar um passo à frente, falando sobre o terceiro capítulo da primeira seção do Catecismo da Igreja, que tem como tema a resposta do homem a Deus. O ser humano, ele responde a Deus pela fé. Aliás, como já disse anteriormente, a revelação divina consiste em um duplo movimento. Deus que vem ao encontro do ser humano e o ser humano que responde a Deus pela fé. O que é fé? O que significa a fé para nós? Pela fé, o ser humano, ele se submete à vontade divina. Então, podemos dizer que a fé é um ato de inteligência que se submete à graça ou à vontade de Deus. A fé se submete, claro, à vontade divina. A fé é a confiança plena e total naquele que é o prometente, que é o próprio Deus. Esta confiança significa, portanto, compreender com a razão e aderir a Deus pelo coração, já que a fé significa dar o coração. O crente é aquele que dá o coração para Deus, que abre o coração para Deus. Por isso, a fé é ob audire, ou seja, é uma escuta à vontade plena de Deus na nossa vida. O Catecismo da Igreja Católica coloca dois modelos de fé. Um modelo do Novo Testamento e um modelo do Antigo Testamento. O modelo do Antigo Testamento é Abraão. Foi pela fé que Abraão acreditou num plano divino, vamos dizer assim. Foi pela fé que Abraão deixou sua terra e foi para a terra que Deus indicava. Foi pela fé que Abraão acreditou que Sara, sua esposa, teria um filho na velhice. E foi pela fé também que Abraão caminhava com Isaque para o sacrifício. Assim, Abraão é o pai de todos os crentes. E como pai de todos os crentes, ele tem uma fé poderosa e é obediente à palavra de Deus. O conteúdo da fé de Abraão se baseia numa confiança na palavra que Deus disse: sai da tua terra e vai para a terra que eu vou te indicar. A confiabilidade que Abraão tinha em Deus era a certeza que o fazia caminhar tanto para a terra prometida quanto para o mesmo sacrifício de Isaque. Deus é providente na vida de Abraão. O outro modelo que o Catecismo coloca como a plena realização da obediência da fé é a Virgem Maria. Foi pela fé que Maria acolheu o anúncio do anjo Gabriel e a promessa de Deus se realizou em sua vida, porque para Deus nada é impossível. Durante toda a sua vida, quer na vida oculta de Jesus, quer na vida pública do próprio Jesus, Maria não deixou de crer no cumprimento
desta palavra, no cumprimento que Deus está de fato com ela ou com toda a história. O Senhor está contigo, alegra-te, ó cheia de graça. A fé é um ato trinitário, é um ato de acreditar em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E teremos a oportunidade de falar sobre cada uma das pessoas divinas. Mas basta dizer aqui que a fé, ela é trinitária. Nossa fé católica é uma fé trinitária. É uma fé que acredita em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E por isso, meus queridos irmãos e irmãs, é preciso que nos apropriemos deste patrimônio sagrado, deste patrimônio de doutrina que, portanto, marca muito bem a fé da Igreja. Crer em Deus significa dizer que nossa fé ela é pessoal, que nossa fé é, portanto, uma fé num Deus que se revela, num Deus que se dá a conhecer na pessoa humana, num Deus que é justo e é bom, num Deus que é criador. Crer em Jesus Cristo significa crer que Deus Pai o enviou, que Deus Pai o fez para ficar no meio de nós. Crer em Jesus significa dizer que ele se encarnou, morreu e deu a vida por todos nós. Crer no Espírito Santo significa que a Igreja, ela é assistida, a Igreja tem a presença do Espírito, que é a alma da própria Igreja. Assim, a fé, ela é uma experiência antropológica. É o ser humano que, portanto, faz a experiência da fé. É o ser humano que, vamos dizer assim, ele degusta a própria fé. Mas a fé também é uma graça. É Deus que nos dá o dom da fé. A fé é um ato humano e, como ato humano, ela é racional e ela precisa de dar a razão do crer. A fé precisa ser elaborada, explicada, demonstrada. É possível dialogar por meio da fé. Mas a fé, ao mesmo tempo, ela é um ato divino. É Deus quem dá o dom de crer. É Deus quem nos dá o dom de acreditar nele mesmo. A fé é um ato livre. O ser humano responde a Deus crendo por livre vontade. Deus chama, Deus age, Deus nos dá o dom, mas Deus não coage. A fé é necessária para obter a salvação. Sem a fé é impossível agradar a Deus. Perseverante na fé, é preciso que esta fé seja alimentada pela palavra de Deus, pela caridade, enraizada na esperança e animada na Igreja. A fé é o começo da vida eterna. E esta vida eterna consiste no seguimento a Jesus, claro, na comunidade cristã. Sabendo que a fé é um ato pessoal, a resposta do ser humano é uma resposta livre a Deus. É uma resposta livre à iniciativa de Deus. Não pode ser vista como uma resposta isolada, mas o ser humano, ele professa a fé na Igreja.
Por isso a fé ela é profundamente eclesial. Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão sob a ação do Espírito Santo, nos lembra o apóstolo Paulo. Portanto, a fé ela é experimentada como um dom divino, como a presença do Espírito Santo em nós. Esta resposta individualmente do ser humano a Deus, ela é confessada na igreja. Confessada, experimentada e praticada na igreja. E esta fé professada na igreja, ela é elaborada ou condensada no que nós chamamos de símbolo, ou mesmo o credo. Então, na igreja nós temos dois símbolos. O símbolo apostólico, chamado credo apostólico, e o símbolo niceno-constantinopolitano, que vamos falar no próximo vídeo. Espero ajudar na compreensão da nossa fé católica. Como sempre digo, nada substitui a leitura do Catecismo da Igreja. Convido você a tomar o Catecismo, a aprofundar este terceiro capítulo. O homem responde a Deus pela fé. Desejo bons estudos e que o Senhor nos dê o dom de crer, como deu àquela mulher samaritana.